né? Nós vamos entrar na aula 3, falando acerca da Bíblia e a revelação. E é muito importante a gente se lembrar, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela, o fundamento de toda a palavra de Deus é a revelação que é contida nela. A revelação do próprio Deus, né, o único e verdadeiro, né, que se revela a nós, né? Então, Deus ele escolheu um povo e a fim de tornar conhecida a sua vontade. E através desse povo, né, preservar um registro de todos os seus feitos, de toda a história, né? Então é muito importante a gente entender que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é um livro de revelação. E ela fala a origem do pecado, ela fala de como o homem se separou de Deus, e a gente vai vendo assim, diante de toda a narrativa, né, toda a história bíblica em torno de toda a escritura, né. Então, não há nenhum caminho fácil no aprendizado. A gente precisa se dedicar, se empenhar. Eu gosto muito daquela expressão do livro Obreiro Aprovado, né, que a gente tem que se dedicar, se empenhar, se esmerar, né, para a gente conseguir cada vez mais crescer no conhecimento, no desejo de aprender daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E uma coisa muito tremenda é que o Espírito Santo nos guia nessa empreitada. O Espírito Santo, ele ajuda, capacita, né, para que a gente possa conseguir caminhar, né, nessa grande obra, né, de ser um estudioso ou de se tornar um conhecedor da palavra, se esmerar em conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é uma parte importantíssima nessa tarefa, né? E iniciando aqui a aula de hoje, né? Então, nós vamos tratar hoje o que é revelação, né? Então, como vocês já têm na apostila aí, e a gente está acompanhando, né? Tem algumas conceituação do que é, biblicamente falando, a revelação, né? E algo importante que eu queria destacar é que a Bíblia, ela é um livro que a gente não pode, eu tenho sempre dito isso e vou continuar dizendo, né, que a gente não pode se prender a leituras isoladas. A gente precisa sempre ter uma leitura conceitual, a gente precisa sempre ter um empenho de estar sempre lendo a Bíblia como uma história de começo, meio e fim. E é importante a gente gravar isso, para que a gente possa compreender em toda a leitura que nós vamos fazendo, né, a grandeza da revelação que é contida nas Sagradas Escrituras, né? E a gente, por isso é importante a gente ter uma ideia do todo, né? Lendo toda a Bíblia, né? Então, e algo que eu queria destacar essa noite é que Deus fez tudo e continua fazendo para que a gente tenha revelação. Essa revelação, ela é progressiva, ela não se parou, ela continua acontecendo. Cada vez que a gente se empenha em pegar a nossa Bíblia e buscar ela com o coração para aprender, para ter conhecimento, a Bíblia se revela a nós. Por isso que eu sempre digo que a Bíblia é um livro milagre. Então é muito importante a gente ter essa compreensão, porque como eu estou colocando aqui, Deus ele quer nos revelar. Ele é o maior interessado que a gente aprenda acerca do seu propósito, da sua vontade, os seus pensamentos, as suas intenções, os seus desígnios, os seus mistérios. Eu gosto sempre de uma expressão, tem um amigo aqui em Campinas, pastor João de Sá, né? Ele sempre diz que Deus, ele é diferente do vento,
Porque o vento, você já conseguiu correr atrás do vento e pegar o vento ou não? O vento, ele sopra e você sente o vento, mas você não consegue pegá-lo, né? Porém, Deus, a gente não consegue ver, mas ele se permite que a gente chegue a ele. Na leitura da Bíblia, buscando com o coração humilde, com singeleza, o Senhor se revela a nós. Então, por isso é muito importante a gente compreender esse aspecto da revelação. Porque Deus quer falar, Deus quer que a gente conheça a sua vontade. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é a vontade de Deus e ela se revela. Então, ela é a revelação da atividade de Deus, na qual ele se faz conhecido. Então, a gente consegue conhecer a vontade de Deus, porque ele está nos comunicando o seu propósito, a sua vontade, os seus desígnios, né? E como nós estamos colocando na apostila aí, Deus é espírito, e não é impossível a gente ver o Senhor com os olhos, mas ele, através da leitura da Bíblia, ele se revela a nós. Amém, queridos? Aprofundando um pouquinho mais aqui, né? A gente precisamos, assim, compreender, então, como Deus se revela ao homem. E respondendo essa pergunta, nós temos algumas formas que Deus se revela ao homem. A primeira forma que Deus se revela ao homem é chamada de revelação geral. Então, nessa revelação geral, Deus se apresenta a nós como Criador. Eu gosto muito de uma expressão de um cientista cristão, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele se chama Marcos Eberlin, e ele tem uma tese que ele já frequentou muitas igrejas, trazendo essa tese do design inteligente. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele fala muito acerca dessa questão de Deus criador. E ele fala assim que Deus, ele é tremendo na sua criação, porque ele fez coisas que até hoje a ciência não conseguiu explicar ainda a grandeza da criação de Deus. Eu sempre gosto de pensar nisso, olhando para a natureza ela revela o espiritual, né? E Jesus usou muito a natureza, como a gente viu algumas aulas atrás, para mostrar o espiritual, né? Então eu fico parando para ver as coisas da natureza, né? E você vê um pássaro, você vê uma onça, você vê um animal, você vê a beleza da criação. Amados, não foram mãos humanas. Foi o próprio Senhor, no seu design inteligente, que criou a criação, ele fez. E a Bíblia, ela narra essa criação, esse design inteligente de um Deus criativo, né, como uma história de amor. De um Deus criador que ama a sua criação. É muito tremendo a gente ver Gênesis, quando Deus cria o homem, e ao término da sua obra máxima, que é o homem, ele vê que foi bom. Ele gostou da sua criação. Então, é muito importante a gente entender que a Bíblia, ela não, por isso que eu sempre estou repetindo para vocês, que ela não é somente um livro de textos. Por isso nós não podemos ler a Bíblia como a gente lê um livro. Mas a Bíblia tem revelação. Por exemplo, ela está se revelando que Deus é o Criador de todas as coisas. Então a gente vai ver na Bíblia com detalhes esse Deus Criador. Para um pouquinho, reflete o coração do salmista no Salmo 139. Eu fico maravilhado, amados, que revelação que esse salmista teve, porque ele pega e escreve lá, ele narra o homem, né, a mulher, né, a substância informe dentro da mulher, ele narra como se ele estivesse vendo uma tomografia hoje.
Vocês já pararam para pensar nisso? Foi a revelação que o salmista recebeu. Não precisava ter tomografia, não precisava ter aquela outra computadorizada, não precisava nada, porque foi o Senhor que revelou. Então, é muito tremendo a gente entender isso e a forma como a revelação é trazida a nós, a forma como Deus se apresenta a nós, com todo esse amor, essa grandeza na criação. Para isso, nós precisamos crer. Então, nós precisamos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, nós precisamos crer que ela é divinamente inspirada e dada a nós por revelação. Então, cada livro tem um assunto, e por isso a gente precisa ler, reler, até descobrir qual é a mensagem que o autor está trazendo para nós. Porque, por exemplo, você lê um livro, vamos pegar um livro de anatomia, já que a gente está falando do salmista descrevendo a anatomia, né? Então, com certeza, o autor daquele livro, ele estudou anos para trazer aquele pensamento que ele está trazendo no livro. Então, a gente lê para aprender e a gente entende o conceito que ele está trazendo. Mas muitos anos de estudo aquele autor usou para trazer aquele texto para nós. Da mesma forma, a Bíblia. Então, não tem como você ler a Bíblia sem entender o que o autor está querendo trazer. Isso e algo interessante que a gente vê aqui, nós estamos citando, né, que falando da revelação de Deus como Criador, Paulo, ele usa os capítulos 1 e 2 de Romanos para exatamente explicar isso. Esse Deus Criador. Como Deus trabalhou a criação do homem, né? Então, é muito necessário a gente entender que há uma diferença da revelação geral da teologia natural. Então, a gente começa a perceber esses conceitos, vocês vão começar a ler alguns livros, e você vai ver um comentário, principalmente hoje nós vamos ver um pouco aqui sobre ortodoxia, neo-ortodoxia. Então, você pode pensar que são palavras difíceis, mas você vai começar a entender o conceito dessas palavras. Por quê? Porque são regras que são feitas para a gente entender a revelação. São homens que creem dessa forma, e isso não quer dizer que nós acreditamos, mas é importante a gente entender isso. Amém, queridos? A segunda forma para responder essa pergunta, como Deus se revela ao homem, é a revelação especial. Então, na revelação especial, Deus se revela como Redentor. E ele se revelando como Redentor, a gente precisa entender que a revelação especial de Deus em Jesus Cristo nos fornece um entendimento superior da justiça, do amor e da santidade. Então, como eu falei, a Bíblia ela é um livro de história e de fatos reais, narrativas reais, ocorreram. Por quê? Porque trata da história que Deus criou, da forma como Deus escolheu ensinar aqueles que o seguem, o seu povo, a sua nação. E a Bíblia ela traz cerca de 10.000 acontecimentos que falam acerca da criação, da revelação, e ele como um sábio construtor. Durante toda a história, ele foi trazendo situações que confirmam fatos, evidências da sua criação, da sua existência. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. A gente falou do Antigo Testamento, né? Um texto do povo no deserto. Pensa bem esse amor, esse cuidado de Deus. 40 anos o povo peregrinou pelo deserto.
A Bíblia fala que os sapatos não se gastaram, as roupas não ficaram poídas, durante a noite havia uma cortina de fogo e durante o dia uma cortina de fumaça para os proteger. Isso é o Deus que cuida, um Deus que está atento às necessidades do seu povo. Então nós precisamos entender que na revelação especial mostra a atividade redentora de Deus na vida de Israel, como Deus tratava Israel, como ele cuidava da nação, como ele cuidava dos seus escolhidos, como o povo escolhido no Antigo Testamento, né? E na vida da igreja, no Novo Testamento, a gente vê a ação do Espírito Santo, cuidando de cada um de nós. Então, a gente precisa entender que cada livro tem uma mensagem. E, mais uma vez, nós precisamos nos esforçar por descobrir qual é a mensagem que o livro está trazendo para nós. Com certeza é uma revelação, mas ela é uma revelação geral, é uma revelação especial, Deus está se mostrando redentor, criador. Vocês começam a entender? Você começa a prestar atenção a esses pequenos detalhes. E isso é muito importante, porque a gente vai se capacitando a compreender a mensagem que o texto está trazendo para nós. Amém, queridos? A terceira forma que Deus usa, né, para se revelar a nós é a ação do Espírito Santo na revelação especial. E deixa eu dizer algo para você muito importante aqui. O Espírito Santo, ele quer nos ensinar. E algo importante, parece simples, mas é muito tremendo, ele quer nos ensinar. Nós precisamos deixar. E muito bacana isso, eu queria convidar você a pegar sua Bíblia um momentinho e abrir comigo em 2 Pedro, capítulo 1. Você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. A importância do Espírito Santo nessa revelação, né, do estudo da palavra. Né? Então, 2 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 19. Então, ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que fala, que nos capacita, que se revela e continua revelando. Então, há uma revelação de Deus em cada partícula menor que seja, porção de livros, de capítulos, de textos. O Espírito Santo derrama luz e nos capacita a compreender a mensagem. Por isso a gente precisa de humildade, de buscar o Espírito Santo com muita humildade e permitir que ele fale.
Assim, deixa eu dar um exemplo para vocês, uma prática que eu uso até hoje. Aprendi isso, eu tive uma pessoa que me ensinou isso. Sempre que eu vou ler a Bíblia, eu estou com um caderninho do lado, uma caneta, um lápis. Por quê? Porque ela se revela. E eu já muitas vezes errei de não escrever o que o Espírito Santo me fala. Aí depois eu falo, mas o que foi que aquela hora eu fico apanhando para lembrar. Aí eu aprendi, o que eu faço? Eu deixo o caderno, o lápis, começo a ler, o Espírito Santo começa a falar, eu já vou anotando. Amados, é revelação, o Espírito Santo continua falando. E a gente precisa estudar a Bíblia e deixar que a leitura fale ao nosso coração. É como eu falei algumas aulas atrás para vocês, né? Quando a gente vai preparar uma mensagem, um sermão, um esboço, essa mensagem, em primeiro lugar, precisa falar com a gente. Precisa tocar no nosso coração, precisa mexer com as nossas entranhas, né? É muito tremendo isso. Então, isso é muito importante, porque a palavra de Deus, ela é viva. E todas as porções, todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos são parte de um todo e são tremendamente importantes para a nossa capacitação, para a gente aprender. Então a gente precisa, com muita humildade, com mansidão, com graça, buscar a revelação que o Espírito Santo está trazendo, né? E então, como a gente pode, continuando aqui, né? Antes de falar um pouco das posições contemporâneas, né, eu queria dizer assim que dentro da ação do Espírito Santo na revelação especial, eu até citei algumas, se você vê aí na apostila, tem algumas formas que a gente vê o Espírito Santo trabalhando nessa revelação, né? Então ele leva a gente a glorificar Jesus, revelando tudo o que ele é, e que tudo é dele, inclusive as coisas que haveriam de vir. Está lá em João 16, né? O Espírito Santo é o agente que ensina todas as coisas e nos lembra acerca dos ensinos, né? Outra questão, as Escrituras são o registro da ação do Espírito Santo em homens e mulheres inspirados e movidos por ele. Então, hoje, ele continua trabalhando nas nossas vidas, ministrando nas nossas vidas. A gente precisa estar muito sensível, né? Porque o Espírito Santo, ele quer continuar se revelando, ele quer continuar falando. Então, grave isso, tenha sempre isso em mente, né? A importância de você entender acerca da revelação que o texto está trazendo. Amém, queridos? Falando agora um pouco sobre as posições, né? Acerca da revelação, a primeira posição, né, há alguns teólogos, né, que são a chamada posição liberal, que também é chamada como posição modernista, né? Para eles, a Bíblia contém a palavra de Deus, juntamente com a palavra dos homens. Então, segundo essa posição, a Bíblia não pode ser igualada à palavra de Deus. Vocês percebem, presta atenção, assim, eu estou mostrando para vocês qual é a posição da teologia liberal, né, acerca da revelação. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento hoje, porque tem muitos textos que estão nas redes, nas mídias sociais, nos Googles da vida, né, que tem essa posição liberal. Então, a pessoa ela não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para esses teólogos da teologia liberal, né, eles creem que os escritores bíblicos eles eram inspirados somente ao ponto em que, de tempos em tempos, a sua percepção religiosa e o seu gênio eram aprofundados para descobrir as verdades divinas para a sua época. Isso é chamado a teoria da intuição.
Então, a ênfase liberal, ela se centraliza na descoberta que o homem faz de Deus, ao invés da revelação que Deus está trazendo para o homem. Então, vocês percebem aqui, esse é o perigo da posição liberal. Aí nós temos também a posição neo-ortodoxa, que é a nova ortodoxia, né? Qual que é o que eles creem? Que é uma primeira neo-ortodoxia, ela foi uma reação à escola liberal, à teologia liberal. Então eles tentavam ser uma mediação entre a ortodoxia e o liberalismo. Se você vê aí na apostila, eu trago a explicação do que é ortodoxia e o que é liberalismo, tá? Então, são duas posições aí. Então, para os neo-ortodoxos, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Quando Deus escolhe o canal perfeito para confrontar o seu ser humano com a palavra que é perfeita. Então, a Bíblia não é proposicional, mas serve como um canal de encontro pessoal de Deus com o ser humano, num ato de revelação, numa experiência existencial. Então, aqui tem muito de existencialismo. Vocês percebem o perigo aqui? E a última posição, né? E essa é a posição que nós acreditamos, né? É a ortodoxia. A palavra ortodoxia, ela é uma palavra grega, né? Que ela quer dizer reta doutrina, né? Ou orto é correto, doxia é glória, né? Então é a correta glória, doutrina correta, né? Reta doutrina, ou glorificação correta. Então, para o ortodoxo, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, plenária e verbalmente, como a gente vê em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, cremos na posição ortodoxa. Amém, queridos? Então, é muito... Você pode até pensar assim, mas por que eu preciso saber? É muito importante. Porque, como eu falei, hoje a gente tem muitos livros também, livros de comentários bíblicos, né? Outra questão também muito perigosa, tem muitas... Até o Zé Pereira, obrigado, viu, Zé? Foi bom você colocar aquela Bíblia para os irmãos verem, né? Que às vezes você vai hoje nas livrarias, né? Acha uma Bíblia, quero comprar uma Bíblia de estudo, né? Então você vai pegar a Bíblia de estudo, você vai ver, mas ela é uma Bíblia, a posição daqueles que formaram, fizeram a compilação da Bíblia é uma posição liberal. Então esses homens, eles não creem que a Bíblia ela é a palavra inspirada por Deus. Então vocês percebem, então todos os comentários que essa Bíblia vai trazer são comentários de pessoas que não creem. Então, eles vão omitir algumas palavras, vão mudar alguns conceitos. Então, precisa tomar muito, muito cuidado. Eu acho que eu já até citei, né? Eu tinha um professor, Johannes Bergman, ele falava uma coisa muito tremenda. Queridos, você vai estudar a Bíblia, a melhor coisa que tem é você estudar, você ter uma Bíblia de estudo, é a Bíblia que não tem comentário nenhum. Ela é só a Bíblia. Você vai começar a ser o comentarista, porque o Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai te trazer revelação. Porque esse é o propósito de Deus, ele quer se revelar. Então, cuidado quando você for comprar uma Bíblia de estudo, essas Bíblias, né, que já vem com comentário, né, porque o comentarista, mas Chico, esse comentarista, ele não é liberal, ele é neo-ortodoxo, né? Amados, cuidado, porque a posição teológica daquela pessoa que está fazendo um comentário,
ela está carregada com a doutrina que ele acredita. Então, isso é muito importante, você como um estudante, né, alguém que está buscando a conhecer a Bíblia, se aprofundar no ensino da Bíblia, então você precisa começar a entender, a conhecer, eu creio na teologia bíblica, eu creio na ortodoxia. Então, por quê? Porque são situações onde o Senhor, ele revelou a Bíblia de forma inspirada, plenária e verbalmente. Então, é muito importante a gente entender essas situações. Amém, queridos? E para concluir essa aula, né, eu queria falar um pouquinho sobre as verdades reveladas na Bíblia. E aqui são verdades dentro do conceito da ortodoxia, tá? Então, a Bíblia, ela contém o registro das revelações de Deus. Para conhecer as verdades reveladas na Bíblia, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Vocês percebem? O Espírito Santo é que nos capacita a compreender. E o que Deus revela, né, na Bíblia, né? Então, sua natureza, vontade, propósito, suas exigências, a natureza da vida cristã, as soluções para problemas pessoais, a natureza do propósito dos relacionamentos, o reino de Deus como realidade agora pela fé em Cristo e sua consumação futura e transcendente de poder, a pessoa e a obra do Espírito Santo, seu poder, os dons, os frutos, a natureza da igreja, a fidelidade do futuro glorioso. Então, é muito importante a gente entender e ressaltar a importância da Bíblia como um instrumento de revelação de Deus aos homens. E a Bíblia, ela é um registro dos grandes feitos, como eu falei no começo aqui dessa aula, né? Ela é o registro dos grandes feitos de Deus em toda a história da criação. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê a mão de Deus, o dedo de Deus na história. Deus mostrando toda a sua graça, a sua divindade, a sua majestade em todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. Amém, queridos? Então, essa é a aula de hoje, né, que eu queria trazer para vocês. Queria abrir um espaço agora, se há alguma pergunta, alguma